Tá bom. Porque assim, eu não vou compartilhar uma tela com vocês. Toda a informação que vocês vão receber vai ser pela minha câmera, tá? Por exemplo, aqui. Então, se vocês quiserem deixar maior, vocês usam aquele artifício de fixar a imagem na tela principal, que vocês vão ficar com uma tela maior, certo? Para conseguir enxergar tudo direitinho. Outra coisa importante para falar agora também é parabenizar o pessoal do DA, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eles estão organizando essa semana acadêmica, nesse nosso período de atividades remotas, e pelo que eu ouvi da Sônia, hoje, na abertura, é uma atividade que não havia sido realizada ainda no CCNE durante esse período, então eles estão aí na vanguarda das semanas acadêmicas online, dentro do CCNE, o que é muito bom, então eu fico muito feliz e os parabenizo, agradeço pela oportunidade. E a minha ideia aqui Perfeito, Alan, obrigado. Exatamente, o Alan explicou como é que faz no chat ali para fixar, para pinar a câmera no plano principal da tela. Obrigado, Alan. A ideia aqui é conversar com vocês um pouquinho sobre o Alan falou, né, lá, o que a gente precisa para começar em LaTeX. Eu chamo de LaTeX, mas uns chamam de LaTeX, mas a pronúncia mais adequada seria LaTeX, tá? LaTeX. Eu nunca uso isso. Eu sei que é assim, mas por ignorância pura, eu acabei falando a vida inteira LaTeX e sigo usando isso até hoje. Qual é a ideia, tá? O LaTeX, ele é um sistema de, digamos assim, que a gente usa para escrever textos, e a gente pode usar os textos, escrever os textos mais diversos. Alguns são mais propícios para o LaTeX ou para o LaTeX do que outros, tá? E a gente vai entender um pouquinho hoje quais são os mais propícios para trabalhar com LaTeX, mas ele foi criado lá na década de 80 por eu não vou me lembrar o nome completo dele, mas o sobrenome é Lamport, daí vem o LaTeX, o TeX do Lamport, que foi feito baseado no próprio TeX, que veio lá no final da década de 70, e que surgiu aí como um sistema de tipografia para a gente preparar textos realmente no meio digital. E isso foi criado num meio de ciências exatas, pela dificuldade que se tinha em ter os símbolos matemáticos, os operadores para a gente escrever equações em editores de texto. Porque até então, a gente tinha, por exemplo, nas máquinas de escrever, quando a gente ia digitar um texto científico, a gente acoplava um equipamento especial que tinha símbolos matemáticos. Não é comum vocês pegarem, não é incomum vocês pegarem livros um pouco mais antigos, artigos um pouco mais antigos, e se verem um sinalzinho de integral que é bem pequenininho, por exemplo. Vem dessas máquinas de escrever mais antigas, onde a gente tinha um equipamento ali que produzia os símbolos matemáticos. Então, ele vem para dar esse suporte. E qual é a diferença? Então, vamos entender o que é o LaTeX, por que a gente usa e qual é a diferença entre um editor de texto comum, tá? Aqui vocês estão vendo na tela um editor de texto regular, tá? É um editor de texto como o Word no Windows, né? Aqui eu estou usando o LibreOffice, porque eu estou no ambiente Linux. Vou tentar aumentar um pouquinho a página, acho que fica melhor para vocês. Mas o que acontece? O que eu digito aqui, eu estou vendo. O que eu digito aqui é o que eu vou obter. Então, eu tenho uma fonte, eu venho aqui e digo que a fonte é 15 e escrevo olá. Eu recebo a palavra olá com fonte 15. Eu venho aqui e coloco essa fonte para...
Vamos trocar a fonte aqui. Fonte bem maior, bem maior. Eu estou recebendo aquilo que eu estou mandando para o computador de uma forma direta. Tá? Qual é a vantagem? Bom, é porque eu tenho uma produção imediata daquilo que eu estou fazendo. Qual é a desvantagem? Eu tenho que sempre me preocupar com a forma. Tá? Ninguém se preocupou com a forma para mim. Eu vou ter que trabalhar com a formatação. Além disso, eu trabalho com duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou pensando na forma e no conteúdo quando eu trabalho com esse tipo de software. Qual é a ideia do LaTeX, do LaTeX? Vamos falar só LaTeX de agora em diante, tá? Tá? A ideia do LaTeX, deixa eu achar meu arquivo aqui. Aqui. É que a gente comece a trabalhar num arquivo de texto puro e simplesmente um arquivo de texto. Eu não estou enxergando figuras, eu não estou enxergando reguinha, eu não tenho onde troca o tamanho da fonte. Tá? Esse é um arquivo que aquilo que eu escrevo não é necessariamente o que eu vou obter no final. Porque eu vou precisar transformar a informação que está nesse arquivo para o arquivo final. Como é que eu vou fazer isso? A partir de algumas codificações, né? Eu não vou dizer que é programação, porque não é bem isso, mas a gente usa algumas referências, alguns comandos para fazer aquilo que a gente faz com o mouse lá no LibreOffice ou em todos os editores de texto como o Word. Tá? Assim como a gente trabalha no Word, tá? Eu vou precisar instalar todo esse pacote, todo esse sistema de software no meu computador. Faz algum tempo que eu não trabalho com Windows. Tá? Eu não trabalho com Windows. Eu comecei a trabalhar com Linux em 2004, foi quando eu comecei a trabalhar com LaTeX. Foi simultâneo, foi quando eu entrei na iniciação científica. Uma das minhas atividades era fazer todos os meus relatórios em LaTeX, para aprender. E desde então, 2, 3 anos depois disso, eu já parei de usar completamente o Windows, mas eu sei que existe como trabalhar com LaTeX no Windows. Eu, no caso, trabalho com Linux, em geral, Linux de distribuições baseadas em Debian, e facilmente eu consigo instalar o TextLive lá, que é a versão do LaTeX que a gente está usando desde 2015, se eu não me engano. Tá? Mas hoje existem outras opções para a gente também trabalhar com LaTeX. Tá? Uma delas é trabalhar com um sistema completamente online. E é isso que eu queria apresentar para vocês. A ideia inicial era fazer uma oficina um pouco mais interativa. Se a gente estivesse num ambiente regular, um laboratório de informática, nós íamos estar com 15, estourando 20 pessoas. E a gente ia poder ter uma interação mais próxima. A parte boa da gente estar nesse ambiente virtual é que a gente consegue passar a mensagem para mais pessoas. Mas a gente fica um pouco mais limitado do ponto de vista de comunicação, de tirar dúvidas pontuais de forma individual. Tá? Então, não vai dar para a gente fazer todo esse processo de instalação, até porque a gente tem 1h30 aqui, né? O pessoal me passou, e só para a gente instalar ia demorar alguns minutos aí para baixar, para que todos instalem em casa, considerando que todos têm Linux, todos têm uma internet razoavelmente rápida, não vai funcionar. Eu ia tentar usar esse site, que é o Overleaf, que eu recomendo para vocês, se vocês criam uma conta. Eu já tenho uma conta aqui criada. Tá? A gente tem que fazer as verificações aqui, vamos ver, aqui mais, aqui. Hoje ele está teimoso. Acho que agora foi tudo.
tá? Eu ia trabalhar com vocês nas evidências, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu até tinha feito um arquivo aqui para vocês, mas hoje de manhã o site estava instável, estava em manutenção e eu resolvi não arriscar, tá? Mas o que é esse arquivo, documento em LaTeX aqui, então? Tá? Vamos começar aqui. O teste da semana meteorológica, tá? Vocês vão ter um documento onde vocês vão transformar aquilo que vocês têm de ideia para pôr no texto num arquivo. Eu vou ver se eu consigo aumentar a fonte aqui um pouquinho. Professor, tá mostrando a tela com LaTeX? Perfeito. Aí, tranquilo. Obrigado, Alan. Eu vou tentar... O que a gente vai tentar fazer é transformar, então, esse arquivo aqui em algo que é um texto, vejam, um texto simplesmente, em algo que eu consigo salvar aqui como um PDF, tá? Quando eu trabalho nesse tipo de plataforma, como é o Overleaf, que eu posso ver ao mesmo tempo aqui, mediante uma compilação, tá? Eu tenho que transformar esse texto, que é um código de caracteres, nesse documento. O tipo de visualização que eu tenho é o seguinte: o que eu jogo para o computador é o que eu espero encontrar. Por que eu espero encontrar? Porque se eu cometer algum erro aqui, usar algum comando de forma equivocada, um erro de digitação aqui, em vez de pôr date, eu vou pôr data. Perfeito? Eu vou recompilar e eu vou ter um problema aí, ó. Vejam, até gerou, tá? Até gerou, mas eu tenho um problema de formatação, ele não reconhece. Eu venho aqui nos avisos, ó, ele vai dizer que ele não sabe o que é isso aqui, tá? Então, por isso que fazer isso de forma interativa com tanta gente, o que eu fico feliz em tanta gente interessada, me pareceu um pouco arriscado para o tempo que a gente tem. Então, como é que a gente vai proceder? Eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês no computador, tá? E vou explicando para vocês o que eu estou fazendo e vou tentar passar um pouco desses 15 anos que eu tenho aprendido e ainda aprendo cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa em LaTeX, para que vocês saibam como começar, tá? Aí vocês vão me perguntar o seguinte, tá? Ou deveriam se perguntar: mas se eu posso usar o Word, que sai tudo prontinho, tá? Por que eu vou mergulhar nesse negócio que parece um amontoado de códigos e vocês vão vendo que a gente pode ir deixando isso bem incrementado? Por que eu vou fazer essa insanidade comigo? Bom, vou explicar para vocês por quê, tá? E a gente vai ver isso na prática. Primeiro, porque a forma com que a gente trabalha com o modo matemático, com as equações dentro do LaTeX, é infinitamente melhor do que aquilo que a gente consegue fazer com o Word. Faz muito tempo que eu não mexo com o Word, é verdade, mas eu duvido que chegue perto do que a gente consegue fazer aqui, tá? Além disso, a forma com que a gente usa referências cruzadas. O que é referência cruzada? Eu estar no meio do texto e eu querer referenciar uma figura, a página de uma figura, uma seção, uma equação pelo seu número, ocorre de forma muito mais natural aqui no LaTeX do que o que a gente consegue fazer no Word, tá? Se der tempo, a gente vai olhar referências bibliográficas também e vocês vão ver que, mesmo que num primeiro momento pareça ser mais difícil organizar as referências bibliográficas, o que eu quero mostrar para vocês é que várias coisas que a gente faz em LaTeX, a gente faz uma vez para a vida toda, a gente não precisa refazer. Por quê? Porque o LaTeX, a gente joga o código pensando que alguém já se preocupou com a formatação para a gente. Vocês vão publicar um artigo numa revista, vão escrever o TCC de vocês, aqui na UFSM,
Alguém já se preocupou em criar a formatação do documento para vocês dentro do LaTeX. Vocês só precisam se preocupar em gerar o conteúdo. Tá? Existem diversos tipos de formatação prontas. Posso criar a minha? Claro que pode. Mas tem que ver se vale a pena. Tá? Tu vai criar uma formatação tua quando tu repete muitas vezes a mesma coisa, quando tu quer repetir um padrão, quando tu refaz um documento várias vezes com diferentes conteúdos, aí vale a pena tu criar um padrão. Assim como o cara lá da revista criou o padrão LaTeX para a revista dele. Tá? Então, nós vamos começar, como eu disse para vocês, nosso primeiro contato com o LaTeX vai ser aqui dentro de um arquivo que seria o equivalente no Windows a um bloco de notas. Tá? Eu vou começar aqui colocando alguns comandos e eu só quero que vocês me digam se a fonte está legível, se vocês conseguem enxergar. Tá? Bom. Perfeito. O arquivo base do LaTeX, ele vai começar sempre com essa estrutura. Tá? Esse comando, essa tag, vamos dizer assim, tag é uma coisa que está no momento, né? Ela vai me dizer que tipo de formatação eu vou usar para o arquivo LaTeX. Tá? O LaTeX tem por padrão diversas formatações prontas. No caso aqui eu escolhi report, mas tem book, tem article, que é um artigo padrão, tem letter, tem diferentes formatações. Tá? Aqui no FSM nós temos uma formatação para LaTeX que cobre basicamente todas as normas de formatação de documentos de conclusão de curso do FSM. Se der tempo, eu quero mostrar isso para vocês no final, mas não sei. Tá? Então, aqui no Document Class, eu vou usar uma classe LaTeX. Quantas classes existem? Inúmeras. Tá? A minha ideia aqui é dar um caminho para que vocês comecem, e quem quiser aprender mais, vá procurar, que vai descobrir outras formatações, coisas novas. Tá? Então, nós vamos usar a classe Report e a gente vai ver o que ela faz daqui um pouco. Então, aqui é o tipo de documento e eu vou usar como fonte padrão do meu texto, letra 12. Aqui, com a classe Report, eu posso escolher 10, 11, 12. Eu coloquei 12. Tá? O outro comando que a gente vai usar é o seguinte. Begin document. Tá? É aqui que o documento, que o meu texto realmente começa. E ele vai encerrar aqui. End document. Certo? Isso aqui é o caroço, é o núcleo, tá? Do meu arquivo. O que estiver entre o begin document e a classe, ou a definição de classe, é o que eu chamo de preâmbulo. É onde eu vou colocar os pacotes que vão me ajudar, as pré-formatações, tá? Como se eu estivesse carregando bibliotecas para um programa. Tá? É aqui que eu vou colocar. E aqui eu também posso gerar minhas definições pessoais. E se der tempo, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso. Aqui a luta é contra o tempo. Vamos lá. Tá? Por enquanto, a gente vai usar a classe Report. Eu vou tentar transformar isso aqui num documento em PDF, que provavelmente vai sair em branco. Tá? O que ele me disse aqui? Que ele não tem o que colocar. Tá? Eu acho que vocês não estão enxergando o meu terminal aí. No Linux, a gente pode compilar isso aqui via terminal. Tá? No Windows, geralmente é um... Não sei como é que está agora, mas geralmente é um botãozinho que tu clica. Tá? Vamos fazer o seguinte. Tá?
vamos dar uma cara inicial para esse nosso trabalho. A primeira coisa que eu vou colocar para vocês são 3 pacotes, tá? Esses 3 pacotes são pacotes básicos que nos ajudam a usar caracteres acentuados em qualquer versão do LaTeX, que nos ajudam a fazer separação de sílaba em português e que faz a codificação em UTF-8, que é a codificação de caractere que os computadores em geral usam hoje. Se eu não me engano, a partir de 2015, esses pacotes são carregados automaticamente pelo LaTeX. Eu não tenho certeza disso, tá? Mas, se eu não me engano, em 2015, eles passaram a ser carregados automaticamente. Mas, como eu não tenho certeza disso, e eu não consegui achar uma fonte referência confiável, na verdade, não fui a fundo atrás disso, porque eu sempre carrego esses pacotes em todos os meus documentos. Então, como que a gente vai carregar? Isso é um padrão. Use package é o tag, é o comando. Eu vou colocar entre chaves o nome do pacote e entre colchetes as opções que eu vou usar. Tá? Cada pacote vai ter suas diferentes especificações, diferentes opções, e para isso vai depender das necessidades de vocês. Mais um pacote que eu vou carregar aqui, que é para nos ajudar, é esse Lipsum, que eu chamo de gerador de blá blá blá. Ele simplesmente coloca um texto para a gente não ter que ficar digitando, porque eu quero mostrar para vocês o LaTeX funcionando. Então, eu vou só ativar esse pacote aqui. Isso é só para gerar um blá blá blá. E eu vou mostrar para vocês agora. Gerei um PDF, compilando, tá? PDF LaTeX e o nome do arquivo tex, no meu caso aqui ele chama arquivo.tex, muito criativo da minha parte. E aí, a gente gerou esse PDF. Estão vendo aqui? Esse é aquele Lipsum, ele gerou esse parágrafo com blá blá blá. Até agora, não parece muita vantagem. Vamos seguir. Tá? Cadê o meu? Aqui. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só organizar as minhas janelas. Alan, se tiver algum comentário, pode me repassar. Tranquilo. Tá? Por enquanto, tá nada. bom. Eu estou tentando... Deixa eu fechar o overleaf aqui. Aqui. Tá. Vamos lá agora. É muita janelinha aberta. Aqui. Vamos tentar dar uma cara para esse nosso trabalho. Tá? Bom, por padrão, o LaTeX tem alguns comandos que nos ajudam a dar título, que montam uma capinha para esse trabalho, tá? Montam uma capinha para esse trabalho, como... Tá? A gente estava lá e perguntava à professora, a professora tem que pôr capa? Tá? Ele vai fazer isso para a gente. Então, eu coloquei aqui que o título é Semana Meteorológica 2021. Os autores aqui eu coloquei eu e o diretor acadêmico. E aqui coloquei uma data. Essa é a configuração de data, de informações mais básicas que a gente tem para o LaTeX. Compilei de novo. Eu vou tentar deixar os dois lado a lado aqui para vocês. Compilei. Teoricamente deveria ter aparecido aqui. Por que não apareceu? Porque eu carreguei essas informações, mas não mandei ele fazer. Tá? Vou mandar fazer agora. Coloquei esse make title. Na formatação padrão do LaTeX, o make title é o que gera a presença desses dados aqui. Então, olhem, fiz uma capinha, ó, Semana Meteorológica, e aqui aquele primeiro parágrafo que eu coloquei.
Vocês perceberam que em nenhum momento eu me preocupei se isso aqui ia estar centralizado, se ia estar com fonte 14, qual era a fonte que ia estar. Alguém já se preocupou. Quem é que se preocupou? O cara que fez essa classe aqui, o report. Se a gente usar o artigo, por exemplo, article, ele tem uma outra cara. Tá? Então, cada classe vai dar uma cara e pode vir a ter os seus comandos próprios, tá? Como é que vocês vão saber os comandos próprios de cada classe? Investigando cada classe, tá? Muito bem. Eu tenho condições de colocar mais informação nessa capa. Só que eu não vou fazer isso agora, eu só vou deixar a colinha aqui para vocês, porque a minha ideia é mandar esse documento depois para vocês, tá? Para todo mundo que fez o curso, como o meu primeiro documento, para que vocês possam usar como guia, que é esse pacote aqui, ó, tá? Ele te dá mais formatações, mais possibilidades de formatar o título, os autores, a gente consegue pôr um e-mail, a filiação de cada um, se um é da UFSM, o outro é da UFPEL, a gente consegue incluir todos esses detalhes. Eu não vou abordar isso agora, eu só estou colocando aqui para vocês que isso existe. Tá? Um outro comando que eu vou aproveitar para colocar aqui é o geometry. Tá? Ele serve para a gente configurar as margens ou o formato do papel, tá? O formato do papel. Vocês vão ver, vou voltar aqui, tá? O que eu quero apresentar para vocês? Esse pacote Geometry, ele é bastante útil para a gente configurar. Vocês estão acompanhando meu navegador aqui? Eu tive que reiniciar o computador, eu tinha algumas figuras que eu queria mostrar para vocês. Tá? Só que a página do LaTeX, ela tem várias dimensões, não só a margem. Tá? Todas elas estão bem descritas aqui e vocês podem configurar tudo isso. A rigor, quem fez a classe já pensou para vocês, mas vocês podem mudar conforme for o interesse de vocês. Então, fica mais uma dica, um pacote que é bastante interessante de ser explorado, é o Geometry, que nós, como eu disse para vocês, eu só estou lançando a ideia, não vamos conseguir explorar tudo aqui, tá? Muito bem. Temos uma estrutura, deixa eu voltar para o meu PDF aqui, temos uma estrutura. Uma capinha, já temos autores e conseguimos jogar até algum texto, tá? Vamos dar mais algumas coisas com cara de trabalho acadêmico. Vamos escrever um abstract, vamos escrever um resumo, perdão. Desculpa. Um resumo. Como que a gente formata o resumo dentro da classe Report? Eu vim embaixo aqui do Make Title. E aqui vou colocar um texto. Tá? E agora a gente vem, ó, ele criou uma página com um resumo. Se a gente não tivesse usando o pacote Brazilian aqui, dentro do Babel, tá? Esqueci de comentar, o caractere de porcentagem é o caractere de comentário. O que é comentário? Simplesmente o compilador ignora o que vem depois desse caractere. Tá? Ele ignora. Então, quando eu coloquei o caractere na frente aqui desse pacote, ele não vai ler. Tá? Ele trocou para inglês aqui. Tá? Por isso que é interessante, quando a gente quer escrever em português, usar o Brasília. Tá? Muito bem. Muito bem. Uma outra coisa que ele faz por padrão, se vocês repararem aqui, também no segundo parágrafo, estão vendo que aqui tem um espacinho, como se tivesse dado um tab, o primeiro não tem. Eu não sei por que cargas d'água, se é um padrão
gringo, eu realmente não sei por que cargas d'água, o primeiro parágrafo nunca vem tabulado, nunca vem com essa tabulação no LaTeX. A gente tem um pacote que ajuda a fazer isso, que é para fazer a indentação do primeiro parágrafo. E só para me desmentir. Vamos ver aqui embaixo, vamos ver fora do ambiente resumo. Essa? Só porque eu falei que era para ser, por algum motivo não está carregando o meu documento aqui. As coisas fazer ao vivo é... Eu tô com contar para vocês, eu tenho uma colinha aqui do lado, né, com a ordem das coisas para falar para vocês e os comandos já digitados. E isso era para estar funcionando. Vamos tentar uma coisa. O que ele estava esperando? O LaTeX, ele funciona, ele organiza o seu arquivo na forma de seções. Então, ele estava esperando que eu dissesse onde começa o capítulo 1. Tá? A classe report e livro, book, tem capítulos. Se vocês forem para a classe de artigo, por exemplo, não tem capítulo, ela só conta com seção. Tá? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Como que a gente cria essa estrutura das seções? Pelos comandos chapter, de capítulo, section, de seção, e a gente ainda tem um subsection. Vamos pôr aqui. Professor, temos uma mãozinha levantada. Opa! Pode falar. Da William Lorena. Pode abrir o microfone se quiser. Desculpa, não tinha visto. Ou pode mandar pelo chat também, se sentir mais à vontade. Ou pode ter sido uma mãozinha sem querer, não sei. Pode ser uma mãozinha sem querer, mas Acontece. Qualquer momento me chama. Tranquilo. Então, a gente precisa dessas sessões para organizar o nosso documento. Capítulo 1, seção, subseção. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas sempre tem que aparecer capítulo 1? Não. Existem pacotes e maneiras um pouco mais na força bruta da gente trocar essa formatação de capítulo de seção, tá? Então, vale a pena para quem quiser formatar a sua forma, dá para a gente fazer. Mas o que é importante? A gente ter essa ideia que a gente pode criar essas seções. E para finalizar essa parte, tá? Se a gente pode criar seções, é interessante, tá? Que a gente tenha um sumário, tá? Um sumário. Preciso compilar 2 vezes o sumário, por quê? Para aparecer o sumário.
Porque quando eu compilo uma vez, o LaTeX gera um arquivo de saída, que é o PDF, e um arquivo auxiliar que ele vai colocar esses números de página, só que ele ainda não consegue colocar isso no PDF de primeira. Então, a gente compila 2 vezes para que ele releia esse arquivo auxiliar e faça essa compilação. Pergunta, um momentinho. Vou disponibilizar, Eduardo. Vou disponibilizar, é a minha ideia. Tá? A minha ideia. Tá? A ideia é que vocês saiam com o material da aula pronto. Pergunta, alguma dúvida sobre essa organização inicial do documento LaTeX? A questão do preâmbulo, que é onde eu vou colocar os pacotes, minhas definições pessoais, o caroço do texto e como que eu faço essa divisão em seções? Tá? Se não há dúvidas, eu vou passar para a segunda parte. Tá? E a segunda parte, eu vou fazer em algo que eu não recomendo para quem está começando. Eu vou trabalhar nesse arquivo, nesse programinha aqui, tá? Que ele é um programinha daquele tipo, o que eu digito ou o que eu forneço é aquilo que eu espero receber. Não é aquilo que eu digito eu vejo, porque se eu errar aqui na minha codificação, não vai aparecer certo aqui. Mas eu espero que o que eu estou escrevendo aqui no código apareça nessa parte já formatada. Tá? Por que eu não recomendo quem está começando a trabalhar com esse tipo de plataforma? Porque a gente fica viciado em usar coisinhas que estão no menu aqui. Eu acabo não aprendendo como escrever uma fração porque eu venho aqui no menu. Eu tudo vou trabalhando com o mouse. E aí eu pergunto, se eu vou ficar tirando a mão do teclado e quebrando a minha atenção a todo momento para incluir coisas no LaTeX, qual é a vantagem de trabalhar com ele em relação ao Word, por exemplo? Se a todo momento eu vou quebrar minha atenção. Não tem vantagem. Tá? Por que eu hoje trabalho com esse tipo de programa? Porque eu já tenho alguma estrada e os comandos eles estão mais ou menos na minha cabeça. Eu sei mais ou menos que comandos encaixar para fazer uma formatação e quando eu não sei, eu já tenho uma ideia de por onde ir. Tá? Mas eu comecei a usar isso há pouco tempo. Faz 2, 3 anos que eu comecei. Tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma formatação que eu criei, que é para minhas notas de aula. Por que eu criei para as minhas notas de aula? Porque eu queria uma formatação que tivesse o azul da mesma cor da UFSM, eu queria que o sumário fosse formatado do mesmo jeito que a UFSM pede nos seus trabalhos de conclusão, e eu faço notas de aula a cada semestre. Eu estou sempre fazendo notas de aula. Minha vida é fazer notas de aula. Tá? Então, isso é interessante para mim. Eu gastei 2 dias para fazer as formatações e eu estou tranquilo para usar isso durante muito tempo. Ao meu ver, de todos os semestres que eu já dei aula, isso foi uma economia de tempo do que se eu tivesse digitado, cada vez viesse aqui selecionado o texto colocado em azul. Tá? Então, vejam que tem aquela mesma estrutura simplificada que eu dei para vocês, mas que aqui tem as seções com uma formatação diferente daquela, porque eu formatei. Então, não tem como chegar nisso sem fazer o básico. Então, o que a gente vai ver agora? Tá? Como que a gente trabalha com LaTeX? Por enquanto, eu joguei textos gerados aleatoriamente. Como que a gente trabalha com texto? Como que eu coloco uma figura? Né? Como que eu digo nesse código aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Como que eu digo nesse código? Que eu digo para esse código que é para pôr uma figura. Eu não tenho como digitar uma figura, né? Então, como que eu ensino ele? Digo para ele, olha, faz o que eu estou dizendo, coloque uma figura aqui.
É isso, uma figura, uma tabela, uma equação, é isso que nós vamos ver agora. Meu Deus, o tempo está voando. Tá? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso próximo tópico aqui, nosso capítulo 2, que é modos de inserção de conteúdo. O primeiro deles, texto. Tá? Texto. Muito bem. Colocar um texto é simples. Dica. Sempre que vocês forem começar um parágrafo, usem esse comandinho, par. É obrigatório? Não, mas ajuda um monte na organização do documento. Aqui eu começo um parágrafo legal. Tá? Joguei texto. Perfeito, bonito. Mentira? Não é, mas vamos lá. Tá? Muito bem, é só digitar. Tá? Os nossos pacotes iniciais garantem que a gente vai conseguir já digitar com acentuação. Quando eu comecei, eu não conhecia esses pacotes, a gente colocava cedilha, acento no A, crase, tudo com comandos, era bem mais xarope do que é hoje, tá? Mas já existiam esses pacotes, eu só não conhecia. Tá? Uma das coisas que a gente quer fazer com o texto, por exemplo, é ter tamanhos de fontes diferentes. Tá? Então, eu vou colar aqui para vocês algumas dicas. Olha só, esse comandinho aqui, o que ele faz é escrever LaTeX de uma forma bem balaqueira. Às vezes tem que colocar uma outra barrinha aqui, eu nunca sei direito que versão que precisa, que não precisa, mas a rigor aqui não vai precisar. E a gente tem tamanhos de fonte no LaTeX definidos que são relativos ao tamanho principal. Que texto que tu quer que eu envie no chat, camarada? É Derek? Tá. Deixa eu te perguntar assim, tu quer que eu envie porque tu não está enxergando ou tu quer ter esses conteúdos? Deixa eu só entender. Tá? Isso, porque eu vou mandar todo esse arquivo de texto para vocês depois. Tá? Vou mandar tudo para vocês. Fiquem tranquilos. Então, quando a gente quer mudar as fontes, elas são relativas àquele tamanho principal. Tá? A gente tem o tiny, de pequenininho, script size, footnote size, são tamanhos, alguém definiu esse nome. E olha só como é que vai ficar. Ó, vejam, tá? Que eu tenho aqui o meu parágrafo e olha só o tamanho das fontes. Tiny, script size, footnote size, small, normal size, tá? Como que funciona esse comando, tá? Vocês perceberam que ele está entre chaves aqui dentro? Eu abri uma chave, fechei uma chave, coloquei o comando e coloquei um texto. Por que que eu fiz desse jeito? Tá? Porque a lógica desse comando é a seguinte. A lógica desse comando é o seguinte. O que vem depois do comando, ele é alterado. Tudo que está naquele parágrafo que veio depois do comando HILD, ele vai ficar com o tamanho de fonte HILD. Certo? Se eu quiser, a partir de um determinado momento, voltar para uma outra fonte, como, por exemplo, normal size ou large, tanto faz, tá? Eu mudo o tamanho e ele vai continuar até o final do parágrafo com o mesmo tamanho. Então, ele é um tipo de comando que ele funciona daqui para frente.
que que eu uso entre chaves? Tá? Por que que eu uso entre chaves? Pelo seguinte, porque quando eu coloco entre chaves o comando, tá? Vou pôr aqui, ó, ficar bem visível. Quando eu coloco entre chaves, só o que está entre chaves está sendo afetado pelo comando. Essa é uma dica do LaTeX. A gente prende o comando dentro dessa chave. Como dizem alguns alunos meus, aqui está suave. Ah, ó, voltou ao normal. Certo? Então, assim, a gente consegue mudar o tipo de fonte. Eu vou dar um destaque para vocês nesses tamanhos de fonte, apresentando para vocês mais um artifício que a gente tem para usar no modo texto, que pode ser bem interessante, tá? Que é o ambiente do tipo lista, tá? Veja só, dentro do texto, a gente pode criar ambientes que a gente chama de ambientes flutuantes, tá? A lista não é bem um ambiente flutuante, porque é mais, ele fica bem posicionado. Figuras e tabelas são ambientes flutuantes. Eu vou só criar ambiente lista aqui, então. Fica mais correto. Qual é a ideia? Tá? Olha só, um ambiente, ele sempre começa com begin alguma coisa, end alguma coisa. O ambiente item mais, ele, o que que ele faz? Ele cria esses itens, ó, essas bolinhas. Dá para trocar essas bolinhas? Dá para trocar a cor, dá para pôr um asterisco, dá para pôr o que vocês quiserem, tá? Só tem que usar os pacotes adequados para fazer isso. Então, o que eu quis fazer para vocês aqui, ó, é uma lista com as fontes em tamanho relativo crescente, ó, tá? Um outro tipo de lista que a gente pode usar, deixa eu fazer aqui, deixa eu tirar esse azinho. Em vez de ser lista com bolinha, que é o de item mais aqui, eu vou fazer um enumerate aqui, e ele vai criar essa lista no formato de números, ó, numerado. Posso usar outro tipo de número? Posso, e isso é bem fácil e é muito útil, tá? Deixa eu pegar aqui. Existe um pacote chamado enumerate, tá? Que lhe permite diferentes tipos de lista numerada. Olha que legal. Isso é quase o que a gente tinha inicialmente, tá? Um pontinho fica igual. O 1 vai fazer romanos. Se eu fizer assim, ó, romanos, numerais arábicos. Romanos em letra maiúscula, romanos em letra minúscula, romanos em letra minúscula entre parênteses. ABC, entre parênteses, ABC com letra maiúscula entre parênteses, só com um parêntese. Com um tracinho, vocês que vão decidir. Querem jogar isso mais para frente? Existe um comando chamado hspace, espaço horizontal, sei lá, joguem 1 centímetro para frente, pronto. Tá? Perfeito. E a gente tem o comando listas. Dúvidas sobre listas e sobre o tamanho relativo das fontes? Tranquilo. Agora, eu vou perguntar para vocês, se esse é o tamanho relativo, quanto que ele vale? Por exemplo, num editor de texto, onde eu tenho que colocar 12 pontos, 11 pontos, 10 pontos, aquele tamanho de fonte
10, 12, aquilo está medido em pontos. Quanto que equivale esse time, esse script size, em cima daqueles tamanhos? Tá? Bom, eu tenho uma figurinha para vocês aqui. Só para vocês terem ideia, esse aqui é o diretório que eu estou trabalhando. Aqui está o arquivo .tex, aqui está o PDF que a gente está gerando, e aqui dentro desse diretório tem um subdiretório chamado figs. Dentro desse figs eu coloquei uma figura para vocês. O que é essa figura? É uma relação entre o tamanho padrão e que tamanho vai ter essa fonte em função dos modificadores proporcionais. O que eu vou fazer com vocês agora é jogar essa figura lá dentro do documento LaTeX de vocês. Muito bem. Então, vamos para a nossa nova, agora sim, um ambiente flutuante figura. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o comando que a gente usa para colocar uma figura. Opa, não era essa figura já veio cheia de spoiler. O comando é include graphics aqui, certo? E eu preciso, logicamente, de um pacote para que ele funcione. Tudo tem um pacote. Eu vou colocar esse pacote lá em cima. Alguns pacotes são sensíveis à ordem, mas isso é um problema mais grave. E aqui apareceu aquela figura. Tá? Então, com esse comando, vejam como que funcionou. Eu coloquei aqui, ó, fix. Por quê? Por que eu coloquei fix? Isso é uma coisa importante para que vocês entendam como o LaTeX funciona. Tá? Vocês estão trabalhando dentro desse diretório, certo? Esse diretório, ele tem coisas para cima, coisas que vão em direção à raiz do sistema e coisas que vão para baixo. No meu caso, eu tinha uma pasta chamada figs, tá? Eu preciso dizer para o LaTeX onde que está essa figura em relação ao meu documento principal, tá? O documento principal, aquele arquivo .tex, está aqui dentro do dir. Então, essa figura ela tem o seguinte caminho relativo em relação ao arquivo principal do LaTeX. Ele está numa pasta adiante fix e tem esse nome, fonteslatex.png. É assim que a gente vai carregar um arquivo, dizendo para ele LaTeX, onde que o arquivo está. O que eu posso fazer com essa figura? Eu posso mudar a largura dela. Vou deixar uma figura com largura de 5 centímetros. Acompanhando aí? Deixei pequenininha. Posso deixar com 25 centímetros? Posso. Perdi um pedaço da figura aqui. Tá? Perdi um pedaço da figura. Vamos voltar aqui, vamos deixar com 10 centímetros por enquanto. Não vale a pena para essa, mas a gente pode rotacionar essa figura. Quantos graus a gente quiser. No caso, vamos deixar em 0. Quando eu coloquei aqui, 25 não foi 25 centímetros, a gente perdeu a figura, ela saiu da margem. Não é interessante que figuras saiam da margem, tá? Existe um parâmetro no LaTeX que é chamado text width. Eu sou péssimo em inglês. Width, tá? A questão é largura do texto. Quando eu coloquei isso, eu disse para ele que ele tem para ele ter a largura do texto.
E eu posso dizer que é para ele ter a metade da largura do texto. Tá? Posso dizer isso. Quero pôr essa figura centralizada. Posso? Posso lançar mão do ambiente que centraliza. Tá? Posso lançar mão desse ambiente? Posso. Vamos lá. Mas uma figura solta, assim, tá? A gente poderia, sei lá, colocar um texto para essa figura, né? Aqui. Ó, o texto ficou emendado, aí eu uso barra para quebrar esse texto, tá? Mas ainda trabalhando desse jeito, ele não me ajuda a dar aquela ideia de referência cruzada. Para usar referência cruzada, para que eu possa chamar, indicar, dar um número para essa figura dentro do meu texto, eu tenho que usar o ambiente, e esse sim é um ambiente flutuante chamado figure. Tá? Figure. Quando eu faço isso, o que vai aparecer de diferente, tá? Primeira coisa, eu posso agora dar uma legenda para essa figura. E essa legenda vai estar sempre junto com a figura. Tá? Por que a gente usa essa legenda? Tá? Para que num determinado texto eu não fique dizendo assim, lá naquela figurinha que tinha os tamanhos das fontes do LaTeX. Não, é a figura 2.1. Tá? Quando eu uso esse artifício, eu posso dar um apelido, um rótulo para essa figura. No meu caso aqui, a partir dessa tag label, eu consigo dar esse rótulo, que eu chamei de fig, tamanho fonte. Fonte. Não vai mudar nada na figura. Pode ter aqui, se eu quisesse trocar isso aqui por abacate, funciona? Pode, sem problema nenhum. Só que aqui vem uma dica de organização do arquivo de vocês. Tentem relacionar o tipo de label com o ambiente que vocês estão se referindo. Porque essa mesma estratégia aqui, a gente vai usar para equações, tabelas, tá? Pode usar para referenciar uma seção. Tá? Então, é interessante do ponto de vista da organização do arquivo que vocês coloquem algo que lembre que isso é uma figura. Eu coloco 2 pontos, podia ser uma barrinha embaixo aqui, não tem problema. Eu gosto de 2 pontos, tá? Eu acho que a barrinha embaixo não pode, só para lembrar, é um caractere especial, não pode, só tracinho. Tá? E uso aqui tamanho fonte, porque é algo que me remete a essa figura. Mas para que isso serve? Tá? Para que isso serve? Porque aí eu venho e digo o seguinte, ó. A figura 2.1 exibe uma aproximação para o tamanho relativo da fonte. Figura 2.1, eu usei como referência o mesmo label da figura. E aí eles conversam. Isso é uma referência cruzada. Tá? Isso é uma referência cruzada. Como isso aqui é um ambiente flutuante, se eu colocar texto depois da figura, deixa eu copiar isso aqui, pode acontecer de um texto que eu coloquei depois da figura ficar aqui, ó, tá? Ficar com essa figura no meio como se estivesse fora de ordem, tá? Por quê? Porque o LaTeX tenta achar o melhor lugar para colocar essa figura em função do tamanho dela. Uma alternativa que a gente pode usar é usar uma opçãozinha aqui, que ele vai dar, por exemplo, coloque
aqui, here, ou no topo da página. Tá? No caso aqui, ele não conseguiu o here, porque não tinha espaço, ele colocou no topo da página. Tá? Uma outra estratégia, para tentar, se vocês querem forçar que uma figura fique num ponto, independentemente se vai ficar um espaço em branco, e que às vezes não fica tão bem apresentado, é usar o pacote Float, que ele faz diversas coisas, e uma delas é nos dar uma posição, transformar esse ambiente que é flutuante num ambiente fixo. Quando eu coloco esse H maiúsculo, percebam, ó, quando acabou o texto, veio a figura, só ficou esse espaço em branco. Como que a gente vai organizar isso? Depois que a gente escrever todo o texto e está com a ideia pronta, a gente vai atrás da formatação. Por enquanto, quando vocês estiverem escrevendo o documento, não se preocupem muito com isso, porque as figuras vão ficar saltando de um lugar para o outro. Tá? É uma desvantagem, ao meu ver, que o LaTeX tem pela forma com que ele coloca o texto. Tá? A forma com que ele coloca as figuras e os textos. Não dá para a gente posicionar na mão, né, com o mouse. Muito bem. Mas aí, o Alan poderia dizer, mas professor, para que usar esse negócio de referência cruzada, se é muito mais fácil colocar a figura 2.1? É muito mais fácil. Tá aqui, ó, 2.1, 2.1. Porque o Alan não contava com o seu orientador, que disse para ele, Alan, agora eu quero que tu coloque uma outra figura, que é o brasão da UFSM. E eu quero que tu coloque antes da tabela, da figura que tinha os tamanhos das fontes. E o Alan colocou, e essa figura virou a 2.1. Tá? Virou a 2.1. O que tornou essa minha legenda aqui, essa minha chamada para a figura, completamente equivocada. Tá? Nessa outra figura, eu quero mostrar, só aproveitar que a gente está colocando, em vez de colocar aquele begin center, end center, eu posso pôr esse comando centering, ele vai fazer a mesma coisa. Eu estou com 25% do texto aqui, e vejam que eu coloquei um caminho absoluto para a figura, inclusive carreguei um PDF. Tá? Então, essa ideia de usar a referência cruzada é porque automaticamente, se eu inserir 15 figuras antes da que eu estava mencionando, ele vai atualizar todos os números. Imaginem vocês têm que percorrer todo o TCC de vocês, toda a dissertação de mestrado, toda a tese de doutorado, trocando o número de uma figura, porque a mala do orientador mandou incluir um gráfico antes. Fala, William. Não era nada. É ou não é? Acho que tá tranquilo, professor. Tá. Tem umas mãozinhas frenéticas. Tá? Então, fica claro por que a gente precisa, então, dessa referência cruzada. Tá? Isso é muito útil mesmo. Eu diria assim, ó, após tantos anos e escrevendo dissertação, tese, trabalho de conclusão, a quantidade de vezes que eu tive que incluir uma figura antes das que eu já tinha colocado, e o LaTeX organizou todos os números para mim, tanto de figura como de equação, isso poupa muito tempo. Dá para fazer isso no Word? Dá, mas tu tem que ir lá, clicar, fica um códigozinho, que é tipo um marcador fica uma coisa, um quadrinho cinza, lá um marcador estranho, e tu abre num Word de outra versão, aquilo já desconfigura, é uma droga. Tá? Isso é uma das grandes vantagens do LaTeX. Tá? Vamos ver. Falei tudo que tinha que falar sobre figuras. Tá?
Então, nós usamos aqui o ambiente figuras e o ambiente listas para descrever o tamanho das fontes. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer no modo texto, eu estou muito preocupado com o horário. Muito preocupado com o horário. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer no modo texto é dar uma carinha diferente para as fontes, ó. Por exemplo, eu tinha minha fonte padrão aqui, que é uma fonte serifada, né? A gente vê a serifa. A serifa é aquele tracinho na base da fonte, né? Uma fonte serifada. Aí eu fiz uma fonte sem serifa, fiz negrito, todos a partir de comandos, tá? Existem diversos comandos para modificação de fonte e, inclusive, tá? Inclusive, existem pacotes para a gente mudar a fonte do texto como um todo. Eu vou colocar 2 para vocês aqui. Tá? E são 2 bem úteis. Eu vou autorizar um aqui a funcionar. O que ele está fazendo? Ele trocou toda a fonte para Helvética. Particularmente essa que eu mais gosto de usar. Principalmente porque quando eu mando notas de aula para os alunos, em geral, eles leem isso em formato digital. E eu já li em algum lugar que fontes com serifas são melhores para ler no formato impresso e fontes sem serifas são melhores para ler em telas. Não me perguntem por quê, de onde veio essa informação. Eu fiz um curso sobre Moodle e disseram isso. E eu acreditei piamente. E estou compartilhando agora algo que pode não ser verdade. Mas não tem problema. Tá? Algo para tentar imitar a fonte Times New Roman. Tá? Tá aqui. Ficou bonitinho. Certo? Ou então, usa a fonte padrão do LaTeX mesmo. Eu, particularmente, gosto do Helvética e nós vamos seguir com ela a partir de agora. Ó, veja que tudo mudou, ó. Tudo mudou. Tá? Tudo bonitinho. Perfeito. Sem dúvidas até aí? Tranquilo. Muito bem. Gabriela, tu tá aqui, Gabriela? Eu achei que a essa altura do campeonato tu não me aturasse mais. Vamos lá, deixa eu... Aqui. Famílias de fontes. Uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui é que existem caracteres, alguns caracteres especiais. Vamos botar na balaca aqui. Alguns caracteres especiais no LaTeX, tá? Que é o cifrão, o chiqueirinho, tá? O porcento, o chapeuzinho do vovô, o e-comercial, também chamado de E do Leandro e Leonardo, aquela barrinha que fica embaixo e as chaves, os tios. Tá? São caracteres especiais. Se a gente colocá-los sozinhos no texto, ou a gente vai ter um erro, ou simplesmente eles não vão aparecer. Tá? Porque, por exemplo, a gente vai ver depois, o cifrão está associado com um ambiente matemático. A gente vai ver depois como é que vai usar isso aqui. Tá? Se eu boto um tio sozinho, A, B, tio, esse tio não sai, esse tio vira um espaço entre o A e o B, ó. Porque o que o tio faz é dar um espacinho, tá? No ambiente de texto. Se eu coloco chave, não aparece nada, porque chave é algo que eu uso na programação do texto ali para restringir um comando. Eu tenho que usar // A, tio B, por exemplo. Aí ele vai aparecer as barras. Por isso que eu tenho que tomar cuidado, às vezes, com caractere especial. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, talvez isso não aconteça nos editores, nos compiladores mais modernos de LaTeX, mas, às vezes, quando a gente escreve algo, vamos ver se é o caso aqui, entre aspas, tá? Aqui não é o caso porque... Não, é o caso sim. Perceba o seguinte, ó. Quando eu uso
crase, crase, apóstrofe, apóstrofe, eu faço essas aspas bonitinhas, ó, que eu consigo ver um início e um fim bem certinho. Quando eu uso as aspas do texto mesmo, só fica aqueles 2 tracinhos ali, ó. Eu, particularmente, prefiro esse crase, crase, apóstrofe, apóstrofe, tá? Particularmente, prefiro assim, mas isso é coisa de velho que vai ficando maniático também. Gente, falta 8 minutos. Ô, produção? Diga. Produção, tá? Eu não vou conseguir terminar em 8 minutos, produção. Bom, acredito que podemos encerrar aqui, se estiver tranquilo, ou não sei se a gente pode estender, depende. Por mim, pode estender. Podemos estender, então, quem quiser ficar aqui. Estender. Só vai entrar na hora extra do cachê aí, né? Vamos ver como é que a comissão vai desembolsar aí, porque... A torcida tá pedindo para seguir, professor, então... Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos seguir. Vamos seguir. À noite é uma criança, daqui a pouco a gente pede uma pizza, porque, né, terminar trabalho para congresso, 11h30 da noite, pedir uma pizza, isso é uma coisa normal no mundo acadêmico. Vamos lá. Quero mostrar mais um... Não, é em casa, Derek, cada um pede a sua, filho. Uma das vantagens do trabalho remoto é não pagar comida para os seus orientados. Isso é uma das vantagens do trabalho remoto. Tá? Um outro ambiente flutuante, tabela. Tá? Um outro ambiente flutuante, tabela. Disparado, o ambiente flutuante mais xarope de se montar no LaTeX, ao meu ver. Tá? Vamos começar por partes. Primeiro, a gente começa tabulando. E essa é a tabulação mais simples que vocês vão encontrar. Tá? Isso ainda não é uma tabela. Eu vou comentar os H-lines por enquanto. Só para a gente entender a estrutura. Olha como é que funciona. Eu começo o ambiente tabular, tá? E aqui, o número de caracteres C, L ou R vai dizer quantas colunas tenho. Onde o C é de centralizado, L é de esquerda, R é de direita. Tá? Eu vou indicar que uma coluna acabou pelo E comercial, que é um caractere especial, e vou indicar que a linha acabou por um barra, barra. Quando eu coloco o H-line, seja onde for, ele cria linhas horizontais. Como que eu crio linhas verticais? Colocando o pipezinho aqui, ó, aquele caractere ali do lado das variáveis do tabular. Tá? Se eu colocar um H-line, criou uma outra linha. Por definição, assim, tabela é uma coisa que não tem essas linhas verticais, então eu vou tirar, tá? Isso já é uma tabela. E vejam que aqui é uma tabela fácil de montar, né? Tá? Se for uma tabela mais complicada, isso pode ficar xarope. Eu vou dar uma dica que mudou a minha vida para vocês, hein? Isso mudou, podia colocar isso, vender no YouTube. A dica que mudou as tabelas do LaTeX. Tá? O que a gente precisa é dar para essa tabulação, que já está ok, já está certinho, um ambiente de tabela, da mesma forma que a gente fez para a figura. Assim como existe o ambiente figure, existe o ambiente table. Tá? Onde eu consigo colocar um título, consigo dar um label para essa tabela, aquela dica de usar, ó, tab, moraram, tá? Um exemplo aqui, tá? Essa tabela aqui. E aí a gente vem e vai colocar a tabelinha. E essa virou a tabela 2.1. Da mesma forma que a gente fez antes, eu posso vir e colocar uma outra tabela
que ela vai virar a tabela 2.2. Tá? 2.2. A rigor, para pequenas tabelas, ok, funciona legal. Agora, se eu quero mesclar linhas, mesclar colunas, coisas que a gente faz com certa facilidade, por exemplo, no Word, em outros geradores de texto, no LaTeX ele pode ser chato de fazer isso. E uma vez sem querer, como as boas coisas da vida acontecem sem querer, eu achei esse site, que é um gerador de tabelas para diferentes codificações, inclusive LaTeX. Qual é a ideia? Vou começar aqui uma tabela completamente nova e vou dizer o número de linhas e o número de colunas. O que eu vou tentar fazer é replicar a tabela daquelas fontes, pelo menos uma parte dela. Então, eu vou colocar assim, vou colocar 4 linhas e 4 colunas, tá? Aí a gente tinha assim, tá? Como que a gente tinha? A gente tinha aqui começar assim mesmo. 10 pontos. Posso usar o tab para navegar aqui. 12, 11 pontos. 12 pontos. E aqui a gente tinha que time equivalia a 5 pontos. Estou tentando recriar aquela tabela, tá? 6 pontos. Eu tinha aqui o normal size, tem que ser aqui 10, 11. Criar só uma parte, porque a gente tá sem tempo, tá? Vocês são exímios digitadores, tenho certeza disso. Não precisam aprender a digitar comigo, até porque eu não sei. Tá? 14 pontos, 17 pontos. Large. Ok. Agora, olha só. Eu venho aqui em gerar, e ele vai criar uma tabela aqui embaixo. Tá? Eu vou tirar uma opção aqui que está clicada, que eu não quero. Porque ele está usando o long table e eu não quero entrar no mérito dessa questão agora. Vou tirar essa opção aqui. Ele tem diversas opções de layout aqui, tá? Em geral, as tabelas do LaTeX não quebram página, tá? Não quebram página, a não ser que tu use esse ambiente long table, mas eu não quero fazer isso agora, tá? Então, geramos essa tabelinha. Só que faltou o cabeçalho, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou inserir duas linhas acima. E olha só. Acho que só precisa... Não, só precisa uma. Tá? Eu vou juntar essas 3 colunas. Essas 3 células, perdão. E aqui vai ser tamanho padrão. Vou juntar essas 2 células, só que agora na vertical. E aqui vai ser o comando. Vou gerar essa tabela, e eu não sei se vocês estão vendo, ele vai atualizando aqui para mim, ó, tá? Ele vai atualizando o que eu preciso para fazer essa tabela. Inclusive, eu posso dar um caption, tab do site, esse vai ser o label, aqui, tabela com valores de fonte.
Pronto, jogou ali. Ele ainda diz o seguinte, ó, que eu vou precisar adicionar esse pacote. E ainda posso vir aqui e dizer o seguinte, circulo tudo, eu quero pôr linha, não quero pôr contorno, ou onde que eu quero pôr? Se eu venho aqui, eu quero aqui em cima, quero aqui, aqui, opa. Deixa eu manter o padrão aqui. Eu não quero linha dupla. E aqui embaixo. De novo, gerar. Vou copiar isso lá. Copiar lá para o meu arquivo. E se tudo deu certo, vou levar esse comando, esse pacote, lá no meu preâmbulo. E vou compilar para vocês verem. Se tudo deu certo, a gente tem uma tabelinha, onde vejam aqui, vou só colocar um ponto. Vamos centralizar essa tabela. E a gente tem aqui essa linha que células que foram aglutinadas, né? Eu posso pôr isso aqui como centralizado, não tem problema, tá? Então, de uma forma mais simples, eu consegui gerar tabelas para o LaTeX. E assim, usando aquele site ali, a gente consegue gerar tabelas bem mais sofisticadas, bem mais complicadas. Posso colorir células, posso fazer diversas coisas, tá? Fica aí a dica também, então, desse site para que vocês usem, tá? Nas aventuras de LaTeX de vocês. Muito bem. Os sites, tá, mando sim. Mando sim. Ah, eu vou preparar um e-mail, não vai ser hoje, tá? Porque eu vou chegar mais tarde em casa e já vou apanhar, tá? Quando os olhos desincharem, eu mando para vocês tudo que tem que ser mandado. É rapidinho. Ah, claro que tu concordou. Eu sabia disso. Bem teu naipe concordar. Te cuida, rapaz, tu que tá aí, tu sabe para quem que eu tô falando. Olha aí, a declaração de poder. Tá? Vamos lá ao modo matemático. A gente viu o modo texto, uma passada bem rápida. Eu quero mostrar o modo matemático, que é onde a gente insere equações. Pessoal, tem símbolo que não acaba mais, o objetivo não é apresentar os símbolos para vocês, vocês vão pesquisar como que a gente faz as coisas depois. Eu quero só mostrar a lógica da coisa para vocês, tá? O primeiro ambiente e mais simples do modo matemático, tá? É a gente ter uma equação entre esses dois, um parzinho de cifrões, e vejam que ele simplesmente colocou essa equação. AX, onde o x está elevado ao quadrado, mais bx mais c. Vejam que o chapeuzinho aqui no ambiente matemático está elevando ao quadrado. Tá? Dica, se eu vou colocar mais de um número no expoente, eu coloco entre chaves, porque se eu não colocar entre chaves, ele eleva só o que está escorado no chapeuzinho. Tá? Fica a dica para vocês, então, vou deixar até entre chaves. Muito bem. Isso é legal para a gente apresentar uma equação, mas a gente não tem muito como interagir com ela, porque isso não é um ambiente formal, daqueles que eu posso pôr referência cruzada. Então, a gente vai usar o ambiente equation, por exemplo, e eu vou colocar aqui, para vocês, a solução de uma equação como essa do segundo grau, e vejam que a tela apareceu numerada agora. Tá? Esse ambiente equation serve para eu colocar uma equação, tá? Uma linha de equação. Então, se eu quiser
referenciar, eu tenho que dar um label. Em algum momento no texto, eu referencio. E aqui eu completo o parágrafo. Então, problemas da tabela aqui, ó, invadiu o espaço do modo matemático, colocamos um H maiúsculo e travamos ela ali, pronto. Então, aqui, ó, a equação 2.1, que nós enxergamos aqui, é a solução, né, de uma equação de segundo grau, dada por essa aqui embaixo, que não tem número nenhum. Pessoal, deixa eu voltar aqui, olha só, o frac é o que faz a fração, qual é a sintaxe? Barra frac, um parzinho de chaves para o que vai em cima, um parzinho de chaves para o que vai embaixo. Raiz quadrada, símbolo de mais ou menos, existem sem número de LaTeX, de símbolos no LaTeX, e eu posso mandar alguns arquivos que tem um compilado desses símbolos, tá? Posso mandar também. Só tenho que lembrar disso. Alan, vai anotando tudo que eu tenho que mandar. Estou anotando, professor. O arquivo, os links e o catálogo de símbolos do LaTeX. Tranquilo. Tá? Muito obrigado. Então, eu coloquei aqui, só para vocês vejam, né? A quantidade aqui. Eu posso pôr letras gregas, posso pôr símbolos matemáticos. Só que para usar isso, eu preciso incluir um pacotinho bacana. E é o que nós vamos fazer aqui. Na verdade, são dois. Tem vários pacotes feitos para ambiente matemático. Eu vou pôr aqui os dois mais gerais, que a gente mais usa, tá? Que dão esses símbolos gregos, letras gregas. São esses dois pacotes aqui. E eles também permitem fazer uma outra coisa. Uma coisa muito legal. Tá? Que é colocar mais de uma equação na mesma... Uma equação com quebra de linhas. Tá? Com quebra de linhas. Eu vou colocar um exemplo para vocês, que é esse blend align. Certo? Percebam o seguinte... Vou gerar só para vocês verem o que está aparecendo. Tudo isso que foi gerado, tá? Todas as equações, a 2.2, 2.3, 2.4, percebam que tem uma quebra aqui, onde eu não tenho o número da equação, e vamos entender por quê. Tudo foi gerado dentro desse ambiente. Se eu, dentro desse ambiente, que é uma sequência de equações, imagina que vocês estão fazendo doutorado, o prêmio Nobel de vocês, e vocês precisam demonstrar uma equação, e vocês vão me ligar, e como é que eu faço? Eu disse, eu uso o ambiente align. Tá? Qual é a ideia? Cada linha é uma equação, e eu encerro essa linha com barra, barra, da mesma forma que eu acabo a linha das tabelas. Para que serve esse exinho comercial? Serve para fazer o alinhamento aonde eu quiser. Olha que se eu tirei esses números, essas e-comerciais, e os iguais ficaram desalinhados. É bonitinho, fica bonito quando a gente alinha tudo pelo sinal de igual. Tá? A gente pode, vejam, por exemplo, aqui, quebrar, então, a linha sem numerar, que é o que acontece aqui. Isso é útil para quando eu tenho uma equação muito grande, tá? E quero colocar toda essa equação, que é muito extensa, ela é maior do que a largura do texto, vocês estão achando que isso não é possível, tá? É bem possível, e no curso de meteorologia vocês vão encontrar essas equações, talvez estejamos juntos lá, tá? Mas como que a gente pode fazer isso, então? 5 mais 7. Vamos imaginar que isso era uma equação muito grande. Eu quero continuar na linha seguinte. Tá? Eu alinhei o 5, não ficou um bom alinhamento, deixa eu pôr depois do sinal de igual. Olha só, eu consegui continuar essa mesma equação aqui embaixo. Tá? É uma estratégia para a gente jogar equações que são muito grandes, para a gente quebrar a linha. Tá? Assim como eu declaro um label,
lá no ambiente equation, eu também posso declarar aqui, sendo que dentro do ambiente align, eu consigo diversos labels. Eu posso declarar um label, não é obrigatório, mas posso declarar um label para cada equação numerada. E assim eu posso chamar as equações 2.3, 2.4, né? Por exemplo, tá? As equações 2.3 e 2.4 são soluções da equação 2.2. Tá? Então, tem um mar de coisas para a gente navegar aí. Tá? Só mais uns exemplinhos de equações, tá? Para a gente não passar muito. Mas, professor, eu faço curso de ciências exatas. O senhor está dando equaçãozinha de primeiro e segundo grau para mim. Eu sou profi. Eu quero saber de cálculo diferencial. Eu digo, muito bem. O LaTeX, ele não tem um padrão para derivada, por exemplo, né? Porque existem diversos símbolos de derivadas, né? Às vezes é uma linha, às vezes é um ponto em cima do número, mas um usual é o df dx, né? Que nada mais é do que uma fração, ó, com df dx igual a 2x. E aí, se eu quiser integrar isso aqui, por exemplo, eu posso seguir com a minha equaçãozinha aqui. Ah, olha aí. Tranquilo. Então, aqui tem o símbolo de integral. Tá? Se eu quiser uma integral definida, é uma coisa que vocês podem usar em algum momento da vida de vocês. Tá? Tem uma outra dica aqui, tá? Que é usar esse comando limits, que ele coloca aqui os limites da integral, também vale para limites, para o que vocês quiserem. Tá? E agora vem uma dica quente para vocês. Tá? Vem uma dica quente. Eu vou pegar essa primeira derivada aqui e eu vou repetir aqui embaixo. Tá? Vou repetir aqui embaixo. Vocês repararam que esse Dzinho aqui da diferencial, ele é igual a um D comum? Olha aqui. Então, muitas vezes, para a gente não confundir, a gente usa um D de texto aqui dentro. Então, eu vou usar o modo texto dentro do ambiente matemático. Olha como ficou diferente. Pronto, agora eu tenho o D da diferencial bem diferente do D de F. Eu posso escolher um D mais elaborado, enfim, tá? Tudo depende do como que a gente vai usar o nosso, as fontes aqui. E, para quem trabalha com ciências exatas, vai trabalhar com cálculo, vai ter que escrever um TCC que vai ter equações, começa a ficar interessante a gente definir alguns comandos próprios. Alguns comandos próprios. Tá? Vamos voltar lá para o preâmbulo e vamos pensar o seguinte. Imagina, para a gente não escrever esse barra text, abre chaves, fecha chaves, um D dentro para escrever o diferencial todas as vezes, eu posso criar um comando. Estou criando um novo comando. Estou dizendo que o nome dele é diff. Tá? A gente só tem que tomar o cuidado, e o LaTeX vai nos avisar, se não existe um outro comando original já, com essa sigla, nesse caso eu testei, não existe, e ele vai simplesmente, onde eu escrever diff, ele vai pôr barra text, D no lugar. É como se fosse um atalho. Tá? Vou criar um outro comando. Em vez de usar o comando align todo o tempo, olha só o que eu estou fazendo. Tá? Eu vou quebrar isso aqui para que vocês entendam exatamente. Eu estou criando um comando que é o seguinte. Isso aqui, esse comando allow display breaks, ele permite que a equação seja dividida
entre duas páginas. Então, se eu tenho uma série de linhas de equação, ele vai permitir que eu quebre. E aí eu fiz o seguinte, é um new command, que eu vou chamar de eqlong, para equações longas, né, com várias linhas, onde eu disse que ele tem, ó, uma espera, uma variável para ser jogada dentro dele. Então, essa variável está aqui representado pelo chiqueirinho 1, tá? E eu vou criar aqui, ó, dois comandos que tem duas variáveis, tá? Que é a derivada primeira, derivada total, e a derivada parcial, tá? Tem duas entradas, e olha só, já usei o diff, que eu defini aqui em cima, dentro de uma fração, e aqui eu tenho chiqueirinho 1, chiqueirinho 2, deixa eu abrir melhor aqui, chiqueirinho 1, chiqueirinho 2, tá? Não importa, não precisa aparecer o 1 primeiro que o 2. Aqui não faz diferença. O que faz diferença é na hora de aplicar, tá? Porque olha só como que eu vou usar esses comandos. E isso sim, se vocês estão começando agora, pode gerar, tá, uma economia significativa de tempo para vocês. Porque uma vez que vocês definam os comandos de vocês, comecei um begin align aqui, certo? E usei aquele comando derivada total. Veja que com essa linhazinha, tá? Essa linhazinha aqui, usando o comando, que é derivada de f em x. Campo 1, campo 2. Tá? Campo 1 é f, campo 2 é x. O 1 aparecia no numerador, o f aparecia no denominador. Tá? E olha só, aqui eu vou empilhar dois comandos que a gente mesmo criou. O eqlong que aceita um argumento, né? Qual é o argumento que ele está aceitando? Toda essa linha. E olha só, a gente criou o derivada parcial. Esses comandos, eles não existem no LaTeX. A gente criou. Se a gente criou dessa forma, vocês podem criar a derivada segunda, terceira, da ordem que vocês quiserem, tá? Assim como eu criei um comando com uma espera, duas esperas, nenhuma espera, um comando que já está definido a priori, eu posso criar com 3, com 4, com 5. E como é que eu vou chamar? A partir de conjuntos de chaves depois dessas equações. Tá? Dúvidas? Só mais uma coisinha para o modo misturando texto e matemática. Da mesma forma que a gente pode jogar o modo texto aqui dentro do modo matemático, eu consigo jogar o modo matemático dentro do texto, quando no meio de uma frase eu abro um cifrãozinho, escrevo uma expressão matemática, e tudo que eu faço aqui dentro do ambiente matemático vale entre esses cifrões, e ele vai ficar assim, ó, bonitinho no meio da frase. Tá? Tranquilos e tranquilas? Falta só mais um tópico. Tá? O que falta a gente fazer? Citações bibliográficas. Tá? Citações bibliográficas. Para fazer citações bibliográficas, é uma ideia muito parecida com a das referências cruzadas, tá? Só que eu vou precisar de um arquivo que vai conter a minha base de referências. Eu vou mostrar para vocês um arquivo que eu comecei a fazer. Reload. Deixa eu fechar isso aqui. Que eu comecei a fazer em 2004. Eu uso o mesmo arquivo de bases de referências bibliográficas de sempre. Eu só fui atualizando esse arquivo, tá? Só fui atualizando. Como é que ele funciona? Ele é um arquivo, tá? Onde a gente tem um padrão para jogar essas referências. Eu tenho diferentes formas de jogar essas referências.
daria 3 horas só para explicar o que é o BibTeX. Então, anotem aí, tema de casa, pesquisar como é que funciona o BibTeX. O BibTeX, ele precisa de 2 coisas. Um arquivo base de referências, e aqui estão as minhas. Tenho livros, tenho artigos, tem sites. Posso mandar esse arquivo para vocês a título de exemplo, se vocês quiserem, para mim não é um problema, tá? Posso mandar para vocês, ou um mais simplificado, só com alguns exemplos, um menorzinho, para vocês verem. Eu tenho esse arquivo pronto. Tá? Então, a gente vai precisar desse arquivo e vai precisar dizer para o LaTeX o seguinte: olha, filho, eu quero que tu use tal formatação. Uma revista tem uma, a universidade tem outra, tá? O que eu vou apresentar para vocês é um formato que fica muito parecido com o que a universidade aceita aqui. Eu vou primeiro pôr ele no seu formato mais cru, e depois a gente dá uma aperfeiçoada, tá? Que é um pacote de bibliografia baseado na ABNT. Essa aqui é só uma opção para dizer que é para fazer por ordem alfabética e não por ordem de citação, tá? Carreguei o padrão que eu quero, tá? Vou lá, carreguei o padrão, tá lindo, tá bonito, tá? Eu vou colocar uma referência. Por exemplo, essa referência. A física é bonita. Que referência é essa? Veja que aqui dentro eu tenho uma espécie de label para referência. Eu vou lá no meu arquivo, no meu arquivão, na minha base de dados de referência e vou mostrar para vocês. Eu não tenho a referência nesse arquivo. Porque eu peguei isso do modelo da UFSM. Aqui vai ter. Tá? Então, esse label, esse rótulo, esse atalho, é para toda essa entrada de bibliografia aqui, que eu tenho o nome do título, o nome dos autores, o ano, a edição, a cidade, quem é que publicou, o número de páginas, tudo isso para aparecer como a universidade pede, tá? E aí, se eu vou compilar, ele vai aparecer esses 2 pontos. Por quê? Porque ele não conhece o meu arquivo de referências. A rigor, pessoal, eu vou colocar o arquivo de referências aqui. Vocês vão ter que indicar para o LaTeX o caminho do arquivo base de referência para vocês. No caso, eu estou usando esse arquivo de referências e agora eu vou recompilar. Tá? O que acontece? Apareceu aqui, ó, a física é bonita. Supostamente, quem disse isso foram esses autores nessa publicação de 2008. E automaticamente ele jogou a referência para cá. O que acontece é que a gente está trabalhando aqui nesse programinha que deixa tudo mais fácil. Mas se vocês estiverem de volta lá no documento de vocês, tá? Vocês vão precisar compilar o LaTeX e vão fazer um BibTeX. Esse arquivo auxiliar de vocês. Vão ter que compilar a bibliografia de vocês. Tá? Uma vez compilada a bibliografia, vocês recompilam o arquivo e vão obter aquele PDF. Então tem esse passinho mecânico. Tá? Nesse tipo de programa fica mais fácil, porque, em geral, ele faz tudo para ti. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho uma ideia do que eu preciso fazer. Evitem esse tipo de programa que vai facilitar muito e que vocês não vão aprender a lógica da coisa. Tá? Esse é o tipo de citação que o BibTeX faz. É uma situação de fim de frase. E eu vou pôr uma citação que vocês podem usar no meio da frase, uma outra forma de citar, que é, segundo esse autor, o nevoeiro é um conjunto de... Enfim. E aí ele jogou para cá, gerou as referências de vocês.
Referências bibliográficas é uma coisa que dá trabalho quando a gente está começando, mas que a gente pode usar o mesmo conjunto, o mesmo banco de dados de referência para qualquer arquivo LaTeX que a gente está trabalhando. E hoje em dia, é a última dica que eu quero dar para vocês, tá? Vocês conseguem vir aqui no Google Acadêmico, vamos procurar um artigo do professor Otávio Acevedo. A gente vem e aqui tem um artigo do professor Otávio, certo? Se vocês clicarem aqui, para quem não conhece o Google Acadêmico, está perdendo a oportunidade, é onde a gente pesquisa artigos, você pode inclusive linkar a conta Google de vocês, ter um perfil, tá? É quase que um Facebook, um portfólio para vocês colocarem aí as publicações de vocês, quer dizer, não precisa ninguém colocar, o Google vai procurar, quando vocês publicarem alguma coisa, ele vai colocar ali, tá? Eu tenho esse artigo, só que, estão vendo essas aspinhas aqui, ó? Se a gente coloca o mouse, ele diz assim, ó, citar. Eu clico, ele me dá várias formas prontas de citação, com diferentes normas, ó, inclusive a NBR, mas olha o que tem aqui, jovem. Olha, jovem, BibTeX. Opa, eu começo a criar o meu banco de bibliografias. Então, para artigos, eu consigo achar quase tudo pronto. Artigos mais antigos eu tenho que dar uma reformada, sempre cabe uma revisão, tá? Às vezes falta o número de páginas, às vezes falta o ano, né? Então, mas é uma fonte da gente buscar bibliografias prontas para BibTeX. Livros, em geral, a gente tem que construir. Tá? Pessoal, eu sei que foi rápido, foi a toque de caixa. Foi o que deu para fazer nessas 2 horas aí. Eu espero que pelo menos eu tenha plantado a sementinha do mal do LaTeX em vocês, ou do LaTeX, e que vocês, a partir disso, com esse panorama geral, vocês consigam pesquisar aí no Google e ir montando os arquivos LaTeX de vocês, fazendo os trabalhos, resumo para JAI, trabalho de congresso, tudo vocês consigam juntar, formatar como LaTeX, quando a formatação já não está pronta. Eu queria ter mostrado para vocês a formatação da UFSM que a gente criou. Eu vou fazer isso rapidinho, tá? Vocês me desculpem, eu sei que está tarde. Eu vou abrir aqui. Se eu não me engano, esses arquivos, o arquivo que eu vou abrir aqui, ele está no site do curso de meteorologia, tá? Porque fomos nós mesmos aqui que fizemos. Vejam que ele é um arquivo LaTeX que usa uma formatação específica, tá? Que vocês têm que baixar essa formatação. E ele vem aqui, ó, com vários comentários e coisas para vocês preencherem. O centro de ensino, o que vocês estão fazendo, se é graduação, o nome do curso, tudo isso, e ele vai formatar todo o trabalho de graduação. No caso aqui, eu acho que ele está para ser vamos ver aqui embaixo. Está com padrão para ser uma tese de doutorado, tá? Mas tudo isso vocês vão formatando e ele vai gerando para vocês. Isso aqui, quando vocês vão publicar na biblioteca, vocês vão gerar uma ficha catalográfica, ele está pronto para receber essa ficha catalográfica como uma imagem. A tabela de errata está pronto para vocês preencherem, se tiver alguma errata. Páginas de assinatura, está tudo pronto aqui. E, além disso, ele tem várias dicas no seu corpo de como fazer citação bibliográfica. É um arquivo interessante, dicas de como fazer tabelas, alguns ambientes que são próprios da MDT, não é MTD, MDT da universidade, que é o quadro, por exemplo, tá? E coisas próprias da universidade. Então, é um arquivo que vale a pena, porque ele quebra um galho para vocês em termos de formatação do trabalho. Pessoal, eu teria mais umas 45 horas para falar para vocês, mas
nem eu me aguentaria, tá? Eu vou encerrar por aqui, Alan. Fico disponível aí para questões e coisas que, por algum motivo, tenham passado batido. E reforço, eu tentei colocar 15 anos de trabalho com LaTeX aqui nessas 2 horas. Façam a proporção de tempo e vocês vão ver que não dá para aprender tudo nesse intervalo. Tem muito pacote novo saindo toda hora e a comunidade de LaTeX é muito grande na internet. É muito grande, tem muita coisa, muita dúvida. Eu duvido que vocês que estão começando agora tenham uma dúvida nova. Se vocês tiverem uma dúvida nova, ótimo, mas é extremamente improvável que quem está começando agora, tenha alguma dúvida que alguém já não discutiu num fórum e vão aparecer 4, 5, 10 maneiras de fazer. Umas mais fáceis, umas mais difíceis, né? Umas mais automáticas, outras que dependem um pouco mais da gambiarra. Né? Gambiarra é uma coisa que a gente usa bastante, tá? São soluções técnicas criativas que a gente usa para resolver problemas, tá? Fico à disposição de vocês, então, para alguma coisa que vocês queiram ver que eu não consegui mostrar aqui, ou que... Enfim, estou à disposição. Tranquilo. Obrigado, professor. Obrigado. Vai ajudar em cálculo 3, sim, Gabriel. Procura lá os símbolos, tu vai ver, tem integral dupla, tripla, todos os operadores vetoriais, tem como declarar vetor, tensor... Tudo isso, meu querido. Índice, subíndice, taca a ficha. Lembro, Maria, lembro, você terá. Não esqueça disso. Opa, Eliseu, quanto tempo? As pessoas vão aparecendo aí. Nada, precisa agradecer. A gente está aí para isso. Espero que quando tem uma lá, Andresa, mas é uma versão antiga. Quem atualizava o Overleaf era o... gente. Era secretário da pós-meteorologia. E só que ele está afastado. E aquela versão do Overleaf está bem atrasada. Inclusive, a gente tentou colocar os nossos links no site da biblioteca. Só que a biblioteca nunca atualiza os links novos que a gente manda com as versões novas. Aí fica sempre uma versão com erros. Porque como é que isso é construído? É construído assim. Começou com um cara na ciência da computação que fez uma base. Eu cheguei a essa base de alguma forma. Alguém me passou e a gente lá, quando eu comecei na iniciação científica, comecei a trabalhar com LaTeX, o Guilherme, que era um aluno de pós-graduação na época, nós começamos a investigar e tentar formatar melhor para a universidade. Depois tivemos contribuições de outros colegas aqui do núcleo, mas... é a gente que faz, não é necessariamente a universidade, assim. Então, a gente pelo menos manda os links, mas eles às vezes não atualizam, tá? Eu lembro que no site agora não sei se é da pós-graduação ou da graduação, tá a última versão. Por que a última versão? Porque a gente vai descobrindo errinhos. Agora nós estamos na versão 1.08 da última MDT. A gente começou na 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, porque nós seguimos uma série de Fibonacci, porque a busca da proporção áurea, perfeição, sempre na programação. Tá? Eu acho que a versão de 2012 a gente chegou a 23. Tá? Eu não me lembro que versão chegou, mas é a versão já que não serve mais. E essa está bem redondinha. Tem pouquíssima coisa. Se tiver ainda alguma coisa... depende de vocês dizendo para a gente, olha, eu estou fazendo o meu trabalho aqui e tal coisa não está formatando direito. Pode me ajudar? A gente vai lá. Sim, ela vai formatar para ti, Gabriel. É isso que ela vai fazer. É o objetivo dela. Tá? Fica bom, tá? Ela tem, fazendo a propaganda, né? Para quem não conhece as normas da universidade, a gente pode ter trabalhos com página simples ou página frente e verso. Se for página frente, trabalhos com mais de 100 páginas, deve ser frente e verso, enfim. E ele vai fazer tudo para vocês, vai formatar, vai numerar, vai fazer tudo do jeito que tem que fazer, sem que vocês se preocupem. Essa é a ideia do LaTeX aplicado aqui para o UFSM. É para que os alunos da UFSM pensem no seu trabalho e não nas normas que alguém inventou para esses trabalhos.
A pessoa que inventou essas normas, sei lá de onde é que ela tirou essas normas. Tem umas coisas ali que eu acho, ao meu ver, eu contesto algumas coisas ali da forma que estão, tanto do ponto de vista estético como funcional, tá? Mas alguém fez a norma, não fui eu, tá feito, nós vamos respeitar essa norma, ou a gente vai lá e propõe outra e tenta mudar. Mas se a gente não faz isso, então a gente vai respeitar nesse momento. E a ideia é que vocês não precisem se preocupar em aplicar essas normas, porque a gente já criou esse template para vocês, é só para vocês escreverem os TCCs, as dissertações, as teses de vocês, sem se preocupar com a formatação, e sim com o conteúdo. Tá? Essa é a filosofia. Posso ir fechando então, professor? Pode, por mim, tranquilo. Tranquilo, obrigado. Alan, me lembra de mandar todos esses links. Sim, vou mandar por e-mail, por favor. Pode ser. Ou pode ser no e-mail dele também. Tanto faz. Onde tu mandar, eu vou receber. Tranquilo. Tá? E eu vou organizar esse e-mail e tu encaminha para o pessoal. Tá certo? Pessoal, muito obrigado por ficarem até mais tarde aí. Passamos 40 minutos do horário, isso é feio, mas foi por um bom motivo. Tá? Vejo vocês assim que eu passar a enxergar depois da sua, que eu vou tomar em casa para chegar atrasado. Tá? Um abraço para vocês, fiquem bem. Não se aglomerem, fiquem em casa, usem máscara, aquela coisa toda, tá? Vacina salva quando chegar a vez de vocês. Tá? Vacina boa é a vacina que você toma, a que você não toma não é boa, tá? Então não existe ficar escolhendo vacina, vai lá e toma, todas são boas. Vocês são, ainda mais para vocês que são jovens, tá? Então, por favor, a hora que chegar a oportunidade de vocês, não percam. Eu já tomei a minha vacininha. E amanhã os meus colegas também vão tomar. Amanhã é o dia dos professores da universidade. Então, fiquem em casa, se cuidem. E espero em breve encontrá-los aqui pelos corredores do curso.